A minha saudação a todos os jovens de todas as idades. E eu quero, nesse momento, convidando a todos para participar desta palestra, né? A todos os jovens, os balconistas, né? Jovens balconistas que trabalham no mercado, loja de peças, né? Padaria, e todos os tipos de loja de tecidos, loja de roupas, né? Os frentistas, né? Que trabalham no posto de gasolina, posto de combustível, né? Lojas de fogão que vende material, por exemplo, forno, fogão, eletrodoméstico. Então temos que levar a sério aquilo que é bom, né? Porque o Deus Criador, Ele criou todas as coisas, né? Do nada, Ele fez tudo, né? E fez os seres humanos que começou de um homem e uma mulher, né? Deus fez o homem e a mulher, né? Que veio do pó da terra e fez as plantas e ervas medicinais e as plantas que servem de alimento e remédio também, né? Isso é muito importante. E a gente vê, né, que vendo aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 2, né? Verso 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, né? E o verso 9 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimentação, e a árvore da vida no meio do jardim, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E versículo, eu tenho lido o versículo 8, 9 e o 10, né? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Até aqui, né? Então tudo foi o Criador que criou. E o Criador mesmo disse, né, uma promessa, né, que da descendência da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, né? Mas a gente vai falar isso mais para frente, né? Então o Senhor fez um jardim, né? Um jardim do Éden, e colocou, né, o homem, né? É claro que depois ele fez a mulher, né? Ele tirou da costela, né, de Adão. Ele tirou, né, uma das costelas e fez Eva, né? Adão foi criado do pó da terra, né? Deus fez um boneco de barro e soprou na narina e fez Adão, né? Depois ele tirou, né? Fez cair um sono, né? O maior médico e criador, que é o Criador, né? Ele fez dar um sono, né? Em Adão, e arrancou uma de suas costelas e fez a mulher, né? O maior cirurgista, né? Que é Deus, não deixou sequela,
Adão viveu normal, não teve sequela nenhuma. E da costela de Adão ele fez a mulher. Então fez o Adão e Eva, né? E diz, como eu já tenho falado, né? Ele fez um jardim, né? Ele plantou um jardim, né? E o Senhor Deus, né? Ele fez um jardim, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ali tinha de tudo, né? Ali tinha as árvores boas e agradável que servia de alimento, né? E ele fez também a árvore do bem e do mal. Isso daí acontece, né? Nós vivemos num mundo que Deus criou as plantas e ervas medicinais. Há frutas que não podemos comer, frutas que o passarinho não come, né? Nem o passarinho, nem a formiga gosta. Nenhum animal gosta porque aquela planta ela é tóxica, né? Nem todas as plantas pessoas podem se alimentar, porque há plantas que fazem mal à saúde, há plantas que não são comestíveis, né? Não serve de alimento e nem também de remédio, né? Então eu quero chamar a atenção dos jovens, né? Os jovens precisam aprender a boa lição, né? E procurar cumprir os bons princípios, valores, né? Hoje a gente tem que evitar brincadeira de mau gosto, né? Sempre usar aquilo que é certo. O jovem precisa aprender a boa lição, né? E não cair, né? Não cair em caminho errado, né? Caminho das drogas, caminho dos vícios, né? Caminho que leva à perdição, né? Caminho da criminalidade, né? E o jovem tem que aprender a mexer com as coisas, estudar, aprender, né? Como nós temos vários livros, né? Tem a Bíblia, que é o livro também do comerciante. A Bíblia também é o livro do vendedor. A Bíblia também é um livro para a vida eterna. É um livro para quem quer comprar, vender, para quem quer conhecer o que é o caminho da verdade, né? Para aqueles que querem falar sobre a fé, né? Tem também o livro O Maior Vendedor do Mundo também, né? Então as pessoas podem ler através dos links que a gente põe no YouTube, né? Pode ler esse livro, O Maior Vendedor do Mundo também, que incentiva as pessoas, né? A ter uma boa leitura, a aprender boas coisas, né? Que são importantes, né? Aprender as coisas muito importantes. O maior vendedor do mundo chama a atenção da gente, né? Não somente de uma pessoa. Esse assunto é para todas as pessoas. As pessoas precisam aprender que são grandes os exemplos que muitos homens de boa vontade, né? Têm deixado exemplos importantíssimos, né? Por exemplo, a gente vê o maior vendedor do mundo tem nesse livro o tipo de uma mensagem parecido com poesias, comentário, né? Que diz assim, o livro O Maior Vendedor do Mundo, que diz assim: O Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois hoje saio pelo mundo nu
e sem vossa mão para orientar, desviar-me do caminho que conduz ao êxito e à felicidade, né? Tem muitas pessoas, muitos jovens que pegam o caminho errado, né? Não peço ouro ou roupa, ou mesmo oportunidade, segundo minha capacidade, mas orientação para que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades. Não está errado. O que está aqui no maior vendedor, o livro maior vendedor do mundo, é o que ele está querendo, né? Que aqui o comentário é que possa adquirir capacidade segundo minhas oportunidades, né? Quanta gente que perde as boas oportunidades, né? E essas boas oportunidades não voltam mais, né? Aí diz assim: ao leão e à águia ensinaste a caçar, né? É claro, né? O Criador deixou, né? Fez o jardim do Éden, fez os animais, né? Fez o leão, fez a águia, né? E ensinaste a caçar e a prosperar com os dentes e as garras. Ensina-me a caçar com palavras e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira, né? Na feira de venda, né? Isso é muito importante, né? E diz assim: ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não ocultei dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória, né? Conferi-me tarefa para as quais outros fracassaram, mas orientai-me na colheita das sementes do êxito nos fracassos dos outros, né? Para ter vitória, né? Nas colheitas, né? Confrontai-me com os temores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir dos meus receios, né? E assim por diante, né? O livro diz muitas coisas importantes. Reservai-me dia suficiente para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia, né? Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai-me a língua para que a ninguém difame, né? Aí tá, né? Não é difamar ninguém, né? Disciplinai-me no hábito de tentar sempre a sempre, mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias, né? Favorecei-me com prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com paciência que concentrará a minha força. Tem bastante coisa, né? Banhai-me em bons hábitos, né? Para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me sofrer para saber que todas as coisas passarão, mas ajudai-me a contar minha bênção de hoje. Sujeitar-me ao ódio para que ele não seja um estranho, mas, né, achei minha taça de amor para transformar estranhos em amigos, né? Esse é o lema, né, do vendedor, né? Então, os jovens têm que aprender boa lição. Primeiro, e Provérbios mesmo disse, né? O rei Salomão, ele diz que há caminho que é o homem, né? Há caminho que é o homem parece direito, mas é o caminho da morte. O rei Salomão, ele explicou lá nos seus provérbios. Então o jovem tem que fugir disso daí, né? E também está escrito, né?
O Messias também disse no Evangelho de Mateus, né, São Mateus 22, 37, 39, que diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Esse é o primeiro mandamento, né? Segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo, o jovem que ama o próximo, não fala de matar os outros. Eu vou matar esse, eu vou matar aquele, ficar com brincadeira de mau gosto, né? E os jovens têm que fugir dessas brincadeiras, principalmente brincadeira de mão, de beliscão, né? De soco na cabeça, todas essas coisas assim que usa muito a mão, deve fugir dessas coisas, né? Porque muitos acidentes acontecem com brincadeiras de mau gosto, né? Então os jovens têm que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, né? E todo o entendimento, e amar o seu semelhante como a si mesmo. E aprender a lição e não dar ouvido. Quando perceber que tem pessoas, tem ovelhas vestidas de lobo querendo tragar a sua vida como jovem, você é um jovem, você é um vendedor, você trabalha no balcão de venda, ou você é um estudante. Você perceber que tem algum lobo te rodeando, cai fora dele. Cai fora dele, se afaste dele. Você não precisa amar o próximo, não quer dizer que você ou qualquer um deve obedecer o lobo e viver com o lobo e se aproximar mais do lobo. Não, você deve, pelo contrário, né? Fugir, né, dos lobos devoradores, não dar ouvido aos lobos, né, que querem devorar, né? Então Deus, ele criou tudo maravilhoso, né? E plantou o Senhor, né, Deus, um jardim no Éden, né? Ele fez tudo, né? Ali já estava sendo construído, né, a farmácia verde, né? Então, voltando para o assunto que eu falei no começo, né? Que o próprio Criador, né, ele disse que da descendência da mulher, né, de Eva, que ia nascer, né, que ia surgir um que ia ferir a cabeça da serpente, né? Ia nascer da descendência, né, de Abraão, né, da descendência de José, né, da descendência daqueles homens antigos, ia surgir um que ia esmagar a cabeça da serpente. É o Messias, né? É Jesus. O Messias que nasceu em Belém da Judéia, né? Que foi o maior mensageiro, né? Que pregou na Judéia, em Jerusalém, né? Em toda a região, né, de Israel, e que depois foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, né? E que não é reconhecido, né? Por muitos não é reconhecido, né? Então a gente tem que entender que Israel, a existência daquele país, é o cumprimento da profecia, né? Das profecias bíblicas, que Deus falou a Abraão que a descendência de Abraão seria muito grande, né? E aí surgiu, né, a nação de Israel. Não podemos ser contra a nação de Israel. E não podemos também, os jovens, achar que pode ser contra, odiar, né, quem mora em Israel, o povo de Israel, seja de qualquer nação, né, do Estado de Israel.
Não pode odiar nem da Palestina, não pode odiar nem as pessoas que moram na Palestina, nem as pessoas que moram na Arábia, não pode, não podemos odiar. Não podemos odiar, mas também não podemos concordar com as coisas erradas, porque quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento, ele ama o próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus, e que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, ama o próximo como a si mesmo. Ele não tem intenção de odiar e destruir, né? Querer destruir, né? O povo de Israel, ou qualquer um que seja, o povo de Israel, o povo da Palestina, ele não tem intenção de destruir. Por quê? Porque ele ama a Deus e ele ama o próximo como a si mesmo. Então não podemos seguir, né, nenhum grupo terrorista que pensam em sequestrar, pensa em decepar, né, e tirar vida de pessoas. Nós não podemos falar de matar pessoas, né, o jovem não pode falar essas coisas, mas pelo contrário, os jovens, os vendedores, os comerciantes, né, os lojistas, né, os raizeiros, né, os que mexem com plantas, ervas, os que mexem com vários produtos naturais, né? Primeira coisa, ele deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e amar o próximo como a si mesmo. Não desejar o mal para o seu próximo. Está cheio de gente desejando o mal para o seu próximo. Está cheio de gente querendo odiar os outros, né? Inverter os valores, né? Porque nós seguimos os valores que o Criador deixou. Deus fez o jardim do Éden. Ali começou a farmácia da medicina natural, né? Que ele criou tanto um lugar que ia produzir frutas, verdura, legumes, mantimentos e também remédios para os diversos males de doença, vírus, né? Deus fez todas as coisas e ele deixou ali, ele pôs o homem, né, Adão e Eva, para cuidar daquele jardim, né? Que é o jardim do Éden, né? Então, hoje o que acontece, né? O joio, né, que está na mente de muita gente, já põe na cabeça que tem que matar, que tem que explodir, tem que soltar bomba, tem que destruir uma nação, tem que destruir outra, tem que tomar o poder. Isso daí são o joio do mal, né? É o joio do mal. E nós não apoiamos o joio do mal, né? Porque está na parábola sobre o joio e o trigo. Existe uma parábola na Bíblia que fala que certo homem semeou o trigo, né? Semeou o trigo nasceu, né? E aquele homem, depois que o trigo já estava crescendo, ele observou, né, na plantação, na lavoura de trigo, que tinha o joio parecido com trigo, mas ele olhou lá, não era o trigo verdadeiro, né? Era o joio, né? Aí disse para o chefe, né, da lavoura: Senhor, mas nós não semeamos o trigo? Como é que pode que agora que nós estamos vendo que tem o joio no meio do trigo? Aí ele disse: quando os trabalhadores, né, os empregados estavam descuidados, né, estavam dormindo, aí o inimigo foi lá e semeou o joio, né? É o que aconteceu, né? Isso daí aconteceu, né?
Então, por isso que o jovem tem que aprender a boa lição para não pegar o mau caminho, né? Quando eles descuidaram, né, nessa parábola, aí eles semearam o joio no meio do trigo, né? Só que o trigo, ele é conhecido, né? Ninguém engana, o trigo, ele é diferente. O trigo não é falso, né? Existem muitas plantas e ervas medicinais, né? Plantas que são parecidas com aquela que é boa, né? É plantas que servem de fazer chá e alimento parecido, mas não é o verdadeiro chá, não é a verdadeira erva, né? São ervas falsas e muitas ervas e plantas que fazem mal para a saúde, né? Assim também é Israel, não somente Israel, né? Mas todas as nações, né? Comparando, né, aqueles trabalhadores, né? Eles descuidaram, né? Descuidaram, aí veio o inimigo e semeou o joio. Assim é o povo de Israel, não somente o povo de Israel, mas de todas as nações, né? Todas as nações do mundo, se descuidar, aí entra o joio, entra o inimigo, né? Entra, por exemplo, o lobo disfarçado de ovelhas, né? Tá cheio de lobo disfarçado de ovelha, né? Em tudo, até na compra, na venda, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Para não comprar gato por lebre, nem lebre por gato, né? Então, eu convido as pessoas, né, a ler os links, né, que a gente deixa para as pessoas ler no YouTube, para que as pessoas possam sentir mais firmeza, né? Então Deus já criou lá uma farmácia ali é uma farmácia verde que Deus criou, né? Só que ele deu um recado, né, que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Existe sim, a gente vê também, biblicamente, que os profetas, né, que eles mandaram, né, os filhos, os jovens colher, né, uma erva para fazer, né, o tipo de uma sopa de erva, né. Aí foram lá, colheram aquela erva e a erva era venenosa, né. Aí ponharam aquela erva, temperaram tudo. Aí foram ver aquela erva era venenosa. Aí gritaram a morte na panela. Mas como os profetas, aquelas pessoas antigas, eles acreditavam no poder do Criador, eles fizeram uma oração e naquele momento foi repreendido a morte na panela, né? Quando gritaram morte na panela, porque eles colheram a erva, né? Eles escolheram uma erva que com certeza ia matar aqueles que ia comer aquela sopa, aquele cozido, né? Cozido de erva, né? Hoje tem muitas ervas que podemos comer, né? Por exemplo, muitas ervas, né? Quem mora no sítio, por exemplo, tem o caruru. O caruru também, ele pode ser comestível, né? Tem muitas plantas que podem ser comestível, né? É muito importante, né? E tem várias plantas que podemos comer, né? A serraia, né? Tem muito aquela planta a serraia também. E assim por diante. Tem muitas plantas que podemos comer, né? Podemos fazer um refogado, né? Mas o cuidado é necessário, né?
Aí Deus fez, né, aquele jardim, né, para que o homem cuidasse, né? Mas nós vivemos num mundo em que hoje, como eu tenho falado, né, o joio, né, as más intenções, as ideologias, ensinam errados, faz, né, os homens, as mulheres, as pessoas odiar uns aos outros, né? Então vamos ficar com essas palavras, os jovens, não vai seguir lobo, vamos evitar brincadeiras de mau gostos, né? E vamos mentalizar o que o mestre disse, o mestre Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? O primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Até a próxima, se Deus, o Criador, permitir.